Você acha que no Lava Jato foi mais rigoroso? Foram dois momentos diferentes, né? O caso Banestado foi ali entre 2003 e 2006. E a Lava Jato foi em 2014. Tinha tido uma influência assim, no Mensalão, de certa maneira, do caso Mensalão decidido pelo Supremo, que isso propiciou um pouco mais de rigor. E teve-se maior exposição também na imprensa, os casos, esses casos de roubo, né, da Petrobras eram gritantes, os 6 bilhões de dólares falam por si, de dinheiro que foi recuperado. E era um caso realmente, vamos dizer assim, estrondoso. Ele gerou repercussão mundial. Tá? Porque o que foi descoberto ali? Que essas grandes empreiteiras brasileiras pagavam suborno. Pagaram sistematicamente. Eu mesmo interrogava o pessoal, né, diretor, gerente da Petrobras, e era assim, por que você recebia suborno? Por que te pagavam? Grande parte das respostas era, porque era a regra do jogo. Já cheguei, já estava assim quando eu cheguei. Mas você fazia alguma coisa e tal, olha, a gente tinha uma boa relação. Então quando precisava alguma coisa, facilitava. A gente dava uma ajudinha. Mas não tinha nada específico. E tinha tabela. Né? Tinha tabela até. Então você chega para pagar, você chega para fazer um contrato com a Petrobras, essas grandes empreiteiras, e as grandes empreiteiras sabiam de antemão que tinha uma taxa de suborno que tinha que ser pago, que era 1 a 3% dos contratos. Nossa. Quando você fala em contrato, que aí você vai aprendendo, né? Eu até falava brincando assim que eu podia largar mais estatura e ir pro mercado de óleo e gás. Ah, é? Agora seria uma boa hora. Seria uma boa hora. Navio sonda de exploração. Sim. O preço disso aí, que a Petrobras comprou uns de uma empresa coreana, era da casa de 500 milhões de dólares. Um navio. E aí quando você tem 1 a 3%... Imagina. Né, você imagina o valor do suborno. Da propina. Né? Então isso foi por anos. Mais de uma década. E como aquilo que eu te falei, parte ficava com a casa, os diretores e gerentes, parte ia para partidos políticos ou para políticos que eram os padrinhos da nomeação que dos diretores. Tinham colocado as pessoas lá. Exatamente. É aquele velho loteamento político. Você loteia os cargos nas estatais depois e o cara tá lá para arrancar suborno de outros, né, de empresas para você, né, pro político ali, pro partido político. Então isso foi... Aí tinha senador, tinha parlamentar, tinha deputado, tinha de tudo ali, tinha ex-presidente da Câmara, tinha ex-presidente da República, tinha de tudo, né, nesses esquemas criminosos. E foi um caso... vários partidos. Só que partidos do governo. Sempre alinhados ao governo. Porque veja, a Petrobras era controlada pelo governo do momento. Quem que é a base? Por que ele vai colocar lá o partido da oposição? Vai colocar o partido da situação. Né? Isso foi por anos, décadas, muito dinheiro. A Lava Jato em Curitiba foram mais de 150 condenações criminais. Gente graúda. Olha, nunca na história do Brasil tinha sido condenado... Qual é a sua frase assim, né? Nunca na história desse país... Vamos reformular, né? Reformular. Tem como voltar a gravação? Vamos voltar, porque já... Você é um candidato, já tem gente que usa esse bordão, né? Nunca na história desse... É verdade. Mas olha... Antes disso, então... Antes disso, nunca um diretor da Petrobras tinha sido condenado criminalmente. Né? Porque eles eram poderosíssimos. Eu imagino. E claro, ninguém vai ser condenado por ser poderoso, é porque cometeu um crime. O poder é o que tornava eles imunes à aplicação da lei. Nunca um ex-governador, um governador de um estado como o Rio de Janeiro tinha sido preso. Exato. Aconteceu na Lava Jato. Um presidente da Câmara, todo poderoso, né, foi preso. Mais de um até foi preso. Presidente da Câmara. Senadores, né, deputados, o ex-presidente da República. E o mais marcante, a meu ver, donos dessas gigantescas empreiteiras. Exato, que mandavam no país. Que nunca imaginavam que iam ser presos, né? Quem imagina que é uma empresa, né, como Odebrecht, que atuava não só aqui, mas em vários países e Mendes Júnior. Exato. E o que aconteceu? O que foi descoberto? Não só elas pagavam suborno ali na Petrobras,
mas pagavam também em outras estatais e em outros órgãos também do governo. Teve o caso lá de Angra 3, né, eletronuclear. Aí teve o caso dos governos do Rio de Janeiro, que era um esquema de suborno à parte. E foi descoberto no decorrer das investigações que eles também pagaram subornos para funcionários públicos de outros países, para fazer negócios lá. Às vezes até mais ou menos num incentivo de relação com o governo do Brasil da época. Entendi. Então, por exemplo, foi descoberto que a Odebrecht pagou suborno para 4 presidentes peruanos. Né? Então, no Peru, eu até visitei o Peru durante a Lava Jato, me convidaram para uma palestra, fui lá, quando eu cheguei lá, acho que foi isso em 2017, estava estourando o caso envolvendo um ex-presidente lá chamado Ollanta Humala, que foi acusado, né, de receber suborno. O presidente anterior a esse sofreu impeachment, que era o Pablo Pedro Kuczynski, por receber suborno da Odebrecht. Caramba. No Equador, o vice-presidente José Glass foi condenado por receber suborno de empreiteira brasileira. No Panamá, República Dominicana, Equador, Colômbia. Olha o poder dessas... África. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo recentemente. Eu fui morar um tempo no exterior. Sim. Depois que Estados eu Unidos. deixei o Ministério da Justiça. Eu estava lá em Washington, andando nas ruas. Na verdade, ali, não sei se é um bairro, uma cidadezinha do lado, é Georgetown. E estava andando até com um amigo, até tenho testemunha disso. De repente passa uma pessoa por mim, tá? E começa falando português, mas um português meio diferente. Ele me para e começa: eu conheço você, eu te reconheço, você é o... Aí eu dei uma força, porque chegou uma hora que eu não estava lembrado. Eu falei: não, eu sou o Sérgio Moro. Ele falou: ah, eu sabia quem você era. Eu sou fã da Lava Jato. A Lava Jato mudou o meu país. Ele era angolano, né? E daí começou a contar para nós a repercussão que teve a Lava Jato em Angola. Por quê? Porque um ex-presidente de Angola, o José Eduardo Santos, teria recebido também suborno de empreiteira brasileira. E isso acabou sendo descoberto, né, por conta da Lava Jato. A gente compartilhou as provas e aquilo teve reflexo lá na Angola. E caiu o cara. Ele acabou caindo. Não sei se por conta disso apenas, né? Eu não sei os detalhes, mas foi o testemunho que me deu o rapaz. Olha só. Né? Então foi uma onda anticorrupção no mundo. Por isso que a Lava Jato não foi só uma das maiores operações de investigação de corrupção no Brasil, foi do mundo. Exato. E teve empresas estrangeiras que pagaram suborno também para diretores da Petrobras. Foram investigadas e várias delas tiveram que fazer acordos com o Ministério Público Local, Brasil, pagar milhões, né, de indenização, porque também pagaram suborno aqui para conseguir negócios. Então foi um negócio assim gigantesco. Envolveu o Departamento de Justiça norte-americano, envolveu a Secretaria, como ele chama, SEC, né, Securities Exchange Commission, porque algumas dessas empresas brasileiras tinham ações delas comercializadas na Bolsa de Valores norte-americana. Se você faz negócio nos Estados Unidos, está sujeito à lei norte-americana, que proíbe o pagamento de subornos em transações comerciais. Então, empresas como, por exemplo, a própria Odebrecht, o cara pode ser preso lá? Teve que responder a ação lá nos Estados Unidos, fora as ações aqui. Entendi. Né? Porque violou a lei americana. A Petrobras também. Né? Porque na visão dos americanos, a Petrobras para nós é uma empresa estatal. Mas para eles é uma empresa que estava vivendo à base de suborno. Entendeu? E aí também teve que se acertar lá com as autoridades norte-americanas.